Olá pessoal, eu sou o Bruno Campelo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje eu estou fazendo este vídeo a pedidos. Me foi solicitado que eu fizesse uma explanação um pouquinho mais clara a respeito dos impactos do isolamento social e que incluísse alguns comentários a respeito de um estudo que saiu recentemente, publicado no site do Center for Disease Control, o famoso CDC, nos Estados Unidos, Centro de Controle de Doenças, certo? Então, atendendo a pedidos, vamos lá. Ok, então o assunto que nós estamos tratando aqui é o seguinte: daqueles 5 erros que eu mencionei a respeito do tratamento ou da abordagem do assunto da Covid-19, o erro número 3 é presumir que o isolamento social funciona. E basicamente o que eu estou dizendo é que você precisa testar ou verificar na prática se o isolamento social produz algum resultado. Uma maneira de fazer isso é você fazer uma análise relacionando o grau de isolamento social com a quantidade de mortes por Covid-19. E se o isolamento social estiver funcionando, significa que mais isolamento social produz menos mortes. Só que o que a gente acha quando a gente faz esse tipo de análise é o seguinte: olhando para o gráfico que está aparecendo aqui, para vocês enxergarem, nós temos nesse eixo de cá o tempo, a quantidade de dias passados desde o primeiro caso. Nesse eixo de cá, o grau de isolamento social, conforme medido pela empresa in loco, com base em dados de GPS e de telefones celulares. E aqui, no eixo vertical, nós temos a quantidade de mortes no Brasil 38 dias depois. Aí a gente, quando faz o gráfico, com os dados disponíveis, a gente encontra esse padrão de pontos que vocês estão vendo. Se fizermos uma análise estatística desses pontos, a gente vai descobrir que eles não se distribuem de maneira aleatória. Eles se distribuem de acordo com um certo padrão. E o padrão pode ser expresso por esta curva colorida aqui, que é uma superfície, na verdade, que mostra esse padrão em formato de telha colonial, assim por dizer. E o que esse padrão está revelando é o seguinte: quando você olha aqui para o gráfico, se você tiver um nível baixo de isolamento social, digamos perto de 20%, a tendência é que a progressão das mortes siga esta curva azul. Mas se você pegar um nível mais alto de isolamento social, digamos 45%, a curva que vai ser seguida é esta curva laranja aqui. E se você for para um nível mais alto ainda de isolamento social, a curva que você vai conseguir é essa curva roxa aqui embaixo. Aí que diferença isso faz? A diferença que isso faz pode ser vista mais claramente se nós olharmos esse gráfico de lado, como eu estou mostrando agora. É o mesmo gráfico que eu já tinha apresentado aqui com superfície, só que a gente está olhando ele bem rente, bem na altura dos olhos. Aí aqui nós temos a curva para o isolamento de 20%, aqui nós temos a curva para o isolamento de 45%, e aqui a curva para o isolamento de 65%. E o que a gente pode ver claramente é o seguinte: é que o pico das curvas vai ficando mais alto à medida que o isolamento social vai aumentando. Em outras palavras, a gente tem uma evidência aqui muito clara e bastante forte de que mais isolamento social está associado a mais mortes. O que é bem interessante e curioso, na verdade, porque o isolamento social ele foi apresentado e, entre aspas, vendido como sendo uma maneira de achatar as curvas de mortalidade de pacientes graves, etc., para poder desonerar os sistemas de saúde. Aí o que a gente está encontrando quando a gente olha esses dados aqui no Brasil é o exato oposto. A curva achatada acontece quando você tem um baixo nível de isolamento social. E ela fica exacerbada quando o isolamento social aumenta. Isso é complicado porque, como todos sabem, aqui no Brasil se fez muitas iniciativas de lockdown, quarentena, medidas restritivas, etc., para aumentar o isolamento social. Aí é por isso que tem esse padrão aqui no gráfico do meio, onde você vê que inicialmente a gente começou com baixo isolamento social, aí os casos foram aumentando, a gente foi aumentando o isolamento social, e aí foi passando da curva azul em direção à curva laranja, em direção à curva
roxa e outras palavras, a gente foi andando na direção de exacerbar a quantidade de morte e não diminuir. Se nós pegarmos os dados não para o Brasil como um todo, mas para Pernambuco, nenhuma novidade. A gente encontra praticamente o mesmo padrão. A mesma superfície em formato de telha colonial, aquela mesma tendência de você ter diferentes curvas para diferentes níveis de isolamento social e a mesma tendência de que quando a gente pega níveis mais altos de isolamento social, a gente encontra picos mais elevados para as mortes. No caso do Brasil, esse pico era 38 dias depois. No caso de Pernambuco, parece que ele é mais perto de 34 dias, de acordo com os dados mais recentes. Agora, isso é estranho, né? Por que isso aconteceria? E aí entra o ponto que me pediram para apresentar. O isolamento social, de acordo com os dados, é uma má ideia porque ele está levando a mais mortes. Tá, mas como isso aconteceria? Bom, tem algumas causas aqui para elencar. Existem duas causas para o isolamento social não funcionar. Uma delas é que a doença, no caso da Covid-19, o novo coronavírus, tem um índice de transmissão muito elevado. O famoso R0 dele fica alguma coisa entre 4,5 e 12 praticamente. E com níveis tão elevados assim, é praticamente impossível impedir que a população susceptível inteira seja exposta. Então, basta, exagerando nas tintas, basta uma pessoa espirrar no meio da rua que a cidade inteira pega a doença, digamos assim. Outro motivo para não funcionar é que, como foi apontado pelo Dr. Carl Friston no Reino Unido, há uma expectativa bastante razoável de que boa parte da população tenha uma imunidade cruzada para o novo coronavírus. Ele estima que no caso do Reino Unido seriam 80% das pessoas com essa imunidade cruzada. Então, esses são dois motivos para o isolamento social não funcionar. Agora, por que ele seria pior? Porque ele exacerbaria o número de mortes. Aí você tem também duas possibilidades que eu pude pensar, pelo menos. Uma é que, se o isolamento funcionar no curtíssimo prazo, eventualmente o que ele faz é retardar a imunidade de rebanho e, consequentemente, levar a mais mortes. Então isso era uma possibilidade. E outra possibilidade que eu levantei é que, se você força todo mundo a ficar em casa, você está forçando os vulneráveis a ficarem juntos dos menos vulneráveis, os doentes a ficarem juntos com os não doentes. E você aumentaria a taxa de infecção com isso. E com relação a esse último ponto, surgiu um artigo bem interessante que foi postado no site do CDC americano no dia 16 de julho, que é um relato, um artigo, na verdade, que está sendo publicado no periódico Emerging Infectious Diseases, Doenças Infecciosas Emergentes, que é um estudo muito grande feito na Coreia do Sul, onde eles acompanharam mais de 5.000 pacientes e seus quase 60.000 contatos de uma maneira muito intensa, e depois de mastigar todos os números, eles chegaram à conclusão de que a probabilidade de você pegar Covid-19 em casa é 6 vezes maior do que a probabilidade de pegar Covid-19 na rua. Ou seja, é uma validação independente, com a base empírica forte, publicado num periódico já revisado por pares, dessa quarta possibilidade que eu citei aqui. Então, parece que o conjunto de todas as evidências é muito clara. Isolamento social mata. Ok, pessoal. Então, era isso que eu tinha que apresentar. Eu espero que tenha sido claro, todos tenham compreendido bem. Qualquer dúvida ou qualquer pedido adicional, por favor, deixe nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? E um likezinho também é sempre bom, ok? Muito obrigado, fiquem todos bem e até a próxima.